Olá, alunos da mecânica. Vamos dar continuidade às nossas aulas de pneumática. Essa é a nossa segunda videoaula. Vamos falar de reservatórios. Bom, o que vamos falar na aula de hoje são... a gente vai falar um pouco de reservatório, vamos entender o que é, e depois a manutenção de compressores e até de reservatórios também, quais os cuidados que devemos ter aí. Então vamos lá, um reservatório, eles têm 4 funções básicas e principais. A primeira delas é o que? É armazenar o ar comprimido, lógico. Um reservatório onde a gente vai armazenar uma quantidade de ar, ok? E aí vocês estão vendo na figura de azul um exemplo de um reservatório, tá? E do ladinho da figura tem um símbolo pneumático que representa esse elemento, tá? Então como se fosse um balãozinho, esse balãozinho representa os reservatórios. Toda vez em um circuito pneumático você vê desenhado esse símbolo, já sabe que é um reservatório. A segunda função dos reservatórios, então, é resfriar o ar. Durante o processo de compressão, a gente está reduzindo ali a quantidade de ar, a gente acaba com alta rotação e muita repetitividade, o ar acaba aquecendo, até devido ao fato de você aproximar as moléculas, o ar acaba aquecendo, então o reservatório também funciona para resfriar este ar. Okay? A terceira função do ar é auxiliar a eliminação do condensado. Então a gente sabe que no ar a gente tem a umidade do ar, a gente não percebe, mas o ar tem uma certa umidade. E aí lá no compressor, quando a gente aumenta a pressão do ar, quando a gente reduz o volume e aproxima as moléculas de umidade, as moléculas de água que estão ali dissolvidas no ar, elas também se aproximam, acabam se aglutinando uma na outra e acabam condensando, formando água dentro do reservatório. Essa água, mais pesada que o ar, vai para o fundo do reservatório. Lá a gente precisa ter um dreno, nessa imagem dá para vocês visualizarem lá embaixo, dreno lá. Como se fosse um parafusinho, e de tempos em tempos a gente tem que ir lá abrir esse parafusinho, deixar a água sair, depois fecha de novo, tá? Então, essa água não pode chegar nas linhas, nas máquinas, nas ferramentas pneumáticas, tá? Então já é o primeiro dispositivo para retirar umidade, a água dentro de uma linha pneumática. É o dreno que tem lá no reservatório. E a quarta função dos reservatórios é compensar a flutuação de pressão no sistema pneumático, no sistema de distribuição pneumático. Como assim? Lembra que o compressor de deslocamento positivo ele entrega pulsos de ar, ele comprime e manda uma quantidade. Então, se eu ligar minha ferramenta direto no compressor, ela vai funcionar assim, de maneira intermitente, por causa da quantidade, da maneira como o compressor entrega a quantidade de ar. Então, o reservatório ele auxilia isso. O reservatório está cheio de ar, eu ligo minha ferramenta no reservatório, então eu vou ter uma quantidade de ar uniforme o tempo inteiro na linha. Então, ela compensa essas flutuações de pressão que vem do compressor, porque ele está cheio de ar, beleza? Bom, a localização dos reservatórios, em nenhuma condição o reservatório ele deve ser enterrado ou instalado em local de difícil acesso. Então o reservatório de ar tem que estar no local que permita a gente ter contato com ele para fazer uma inspeção, uma manutenção, enfim. Então não está enterrado, De preferência, os reservatórios devem estar instalados fora da casa dos compressores, tá? Eu construo um local adequado para instalar esse reservatório. Eu tenho que ter contato com ele, mas não tá perto dele o tempo inteiro, Eu tenho que ter se ele estiver enterrado, eu não tenho um fácil acesso. Toda vez eu teria que escavar. Mas aí eu construo um local para colocar esse reservatório. Esse local fica fechado, mas a hora que eu quiser ter acesso, basta eu ir lá e entrar no local. De preferência, que ele esteja na sombra, porque isso facilita ele resfriar o ar e eliminar o condensado aí, ok? E todos os drenos
todas as conexões, as aberturas de inspeção, manômetros, todas as válvulas do reservatório, elas têm que estar de fácil acesso, né? Porque a gente tem que ter controle, por exemplo, da pressão que eu tenho, né, dentro do reservatório. Então tem que ter um manômetro, então esse manômetro tem que estar visível, né? Quando eu for lá para inspecionar, tem que estar visível isso aí. Imagina se eu instalasse um reservatório em qualquer lugar, atrás de um equipamento, e aí eu só teria acesso ali para abrir uma válvula, fechar, ou para ver o manômetro se eu subisse no outro equipamento, ou olhasse. Então isso ia dificultar o nosso trabalho. Então essas conexões, esses dispositivos têm que estar de fácil visualização para a gente ter o controle do reservatório, ok? E, né, como eu já falei, o reservatório ele tem que ter um dreno para a gente eliminar a quantidade de água dentro dele, que é o condensado formado, né, durante o processo de compressão, ok? Bom, agora que a gente entendeu o que é o reservatório, entendemos, né, quais as características ali de instalação, a gente vai ver alguns pontos de manutenção em compressores e em reservatórios também, tá? Primeira coisa em manutenção, para todo equipamento, é seguir as instruções, as recomendações do fabricante. Todo o fabricante que, né, fabricou a máquina, o equipamento, ele conhece, sabe quais os pontos que a gente tem que estar dando atenção. Então, se todo equipamento, em toda a área mecânica, falou em manutenção, a gente deve seguir as recomendações do fabricante. Segundo, a gente tem que ter um plano de manutenção semanal ou até mensal. Então, o semanal, né, ele deve conter esses pontos principais. A indicação do nível de lubrificante, e aí toda vez que a gente for fazer inspeção, a gente verifica se o lubrificante está no nível ou se abaixou, né, devido a algum vazamento. Locais a serem checados, quais os mancais que a gente tem que analisar, se a gente tem que analisar o motor, o cárter, as polias ali, como tá as válvulas, os filtros, né? Então no plano de manutenção semanal vai estar indicando isso. Limpeza de filtros de ar, né? Fala de quanto em quanto tempo, como tem que ser feita essa limpeza, tá? E qual a atenção nas correias. Então toda semana que a gente for executar o plano de manutenção, a gente vai verificar se as correias estão tensionadas corretamente, tá? Bom, o que causa aquecimento excessivo nos compressores? Um óleo lá no cárter do compressor, né? Um óleo muito viscoso, lembra que eu falei que lá tem um óleo lubrificante? Só que esse óleo tem que ser o óleo correto, indicado pelo fabricante. Então, se eu colocar um óleo muito viscoso, né, ele vai ser um óleo muito grosso, né, e isso vai dificultar o trabalho do eixo, ali, o giro do eixo, isso acaba aquecendo, tá? Então, ou óleo muito viscoso ou falta de óleo. Então, se o nível é baixar, a gente tem que completar para manter a temperatura do óleo. Válvulas presas, quebradas ou sujas, né, as válvulas de admissão e descarga lá do pistão do compressor, a gente tem que ter esse controle, senão acaba, né, é um dos fatores que influencia em aquecimento. Ventilação insuficiente, então o compressor ele tem que estar fechado no local, mas esse local ele tem que ter uma circulação de ar para permitir que ele troque calor com o ambiente, né, e resfrie, tá? Ou filtro de ar entupido, então quer dizer, o compressor está tentando puxar ar para dentro dele, está tentando admitir ar e o filtro está entupido, não está deixando. Isso acaba provocando um aquecimento do compressor, ok? Vibrações ou ruídos excessivos. O que causam essas vibrações, né? Carvão no pistão. O que é carvão no pistão? O que é isso? Lembra que eu falei que o óleo lubrificante ele acaba passando um pouquinho para cima do pistão? Pois é, quando o óleo lubrificante passa para cima, o ar, né, que está entrando, apesar de eu ter um filtro, às vezes passa alguma partícula de impureza, uma poeira, alguma coisa, né? Essas partículas acabam grudando naquele óleo, né, e aí com a compressão o tempo inteiro ali, o ciclo de trabalho da máquina ali, vai formando uma espécie de uma borra em cima do pistão, né, que é uma mistura mesmo do óleo com essas partículas. E isso acaba causando,
acumulando aquele material em cima do pistão, isso atrapalha o processo de compressão e acaba resultando em vibração ou ruído fora do normal, né, do compressor, tá? Folga ou desgaste nos mancais ou pinos que prendem as buchas e os pistões, tá? Então ali tem a biela, né? A biela está presa no eixo do compressor, está presa no pistão, né? Então ali eu tenho a biela, ela movimenta, então eu tenho essas articulações, tem pinos ali naquelas articulações. Com o tempo isso vai com desgaste normal de trabalho, vai tendo folgas, e essas folgas acabam implicando em vibração e ruído, né? E válvulas mal assentadas, né? A válvula não consegue fechar direitinho ali porque tem algum desgaste, né? As partículas de poeira passando, e isso causa, né, o mau assentamento da válvula, ela fecha incorretamente, isso vai acabar causando vibração ou ruído no compressor. Períodos de funcionamento maiores do que o normal. Então o compressor, como que ele funciona? Quando você liga o compressor, o reservatório está vazio, ele começa a comprimir ar e vai enchendo o reservatório. Quando ele chega ele encheu o reservatório, tem um dispositivo chamado pressostato, que faz ele lê a quantidade de ar que tem ali dentro, a pressão de ar que está dentro do compressor, tá? E aí ele manda um sinal para o motor elétrico para desligar o compressor, quer dizer, ele já está cheio, né? E aí, à medida que a gente vai usando o ar, o reservatório vai esvaziando, aí o pressostato percebe que abaixou a pressão, manda o sinal para ligar o compressor, para ele voltar a encher. Então o compressor ele trabalha assim, então um ciclo de trabalho, encheu, ele para de trabalhar, quando esvaziar ele liga, volta a encher, encheu, ele desliga, então ele trabalha assim. Só que ele tem um tempo, né? Um compressor bem regulado, que atende aí todas as condições, ele trabalha um tempo e para, trabalha um tempo e para, tá? Se esse período começar a fugir do normal, o que pode ser que está causando isso? Primeiro, entupimento do filtro de ar, né? O pistão está tentando succionar o ar e o filtro não deixa entrar ar, então vai demorar mais tempo, né? Perda de ar nas linhas, posso ter algum vazamento nas linhas de distribuição, tá? Válvula suja ou emperrada, então quando ele está comprimindo o ar, ele precisa que a válvula lacre para não perder ar, e aí a válvula está suja, não está vedando direito, acaba vazando ar para fora. Ou uma maior necessidade de ar mesmo, né? Você compra um compressor, tem uma ferramenta pneumática, daqui a alguns anos a empresa aumenta, instala mais ferramentas, 3, 4, 5 ferramentas a mais lá, eu vou precisar de uma quantidade de ar muito maior. Então, se eu não trocar o compressor, ele vai trabalhar muito mais tempo até atender toda a linha, né? Ok. E aí, pessoal, coloquei alguns pontos que devem ser checados numa manutenção preventiva ou até mesmo preditiva, né, de compressores. São alguns pontos principais. Primeiro, checar ruídos e vibrações. Então a gente vai analisar aqueles pontos que a gente acabou de ver, né? Temperatura e oxidações, né? Se ele está aquecendo demais, tem algum ponto de oxidação, então é importante a gente checar isso. Vazamentos, folgas e lubrificação. Se tem algum vazamento, tem alguma conexão do reservatório ou da linha, se tem alguma folga ali devido àquela vibração ou ruído, a gente vai analisar se tem folgas dentro do pistão, né? E a lubrificação, checar o nível de lubrificante, checar se o óleo lubrificante já não está no momento de ser trocado, tá? Drenar o condensado, que é aquela água que está dentro do reservatório, a gente tem que ir lá e drenar de tempos em tempos, tá? Se for um compressor que trabalha todo dia, o dia inteiro, então de repente é bom no final do dia você ir lá drenar, né? Agora, se for um compressor que você usa um pouco de manhã, aí uma horinha à tarde, depois só no outro dia, então você pode ficar de repente uma semana. Então isso depende do ciclo de trabalho do equipamento, tá? Se você usa muito, você tem que drenar mais vezes. Se você usa pouco, você pode drenar aí com 3 dias, uma semana, enfim. Verificar o pressostato. Lembra que eu falei do pressostato? Ele analisa a pressão que está dentro do compressor.
e manda o sinal para o motor elétrico ligar ou desligar, né? Então você tem que verificar se ele está funcionando, isso é muito importante. Imagina se o pressostato não mandar um sinal para desarmar o motor, o compressor vai continuar enchendo o reservatório, vai chegar um momento que o reservatório não vai aguentar e vai estourar, ok? E um acidente desse, um reservatório explodindo, né, não é bonito, né? Manômetro, a gente tem que verificar o manômetro do reservatório do compressor, tá? Todo reservatório deve ter um manômetro, é norma isso. E a gente tem que verificar de 6 em 6 meses até um ano, de 1 em 1 ano, o manômetro ele tem que ser calibrado. Você tira aquele manômetro e manda para um laboratório de calibração. Quer dizer, como é que eu sei que se ali está indicando uma pressão ali, 200 PSI, por exemplo, como é que eu sei que ele está indicando 200 PSI? Então eu só tenho essa garantia se o manômetro estiver calibrado, né? O manômetro é um instrumento de medida, né? Ele indica para a gente a pressão, não é isso? Então precisa fazer a calibração nos manômetros, tá? A gente sabe que o pessoal bota o manômetro aí e usa a vida inteira, né? Tá errado, porque eu não tenho confiança da pressão que está sendo mostrado naquele manômetro. Então eu tenho que calibrar o manômetro de 6 em 6 meses ou até em 1 ano, tá? Para a gente ter certeza. Bom, verificar a válvula de segurança, né? Então, além do pressostato, nós temos uma válvula de segurança. E para que serve essa válvula? Essa válvula, se eu atingir uma pressão, por algum motivo, o pressostato não desarmar o motor elétrico, por exemplo, e a pressão aumentar muito, aí a válvula de segurança ela abre, permite que uma quantidade de ar saia e vai aliviar a pressão, tá? Essa válvula, o que acontece? Ela tem uma argolinha, tipo aquela argolinha de chaveiro mesmo, né? E o pessoal não sabe, tira aquilo ali para pendurar em chaveiro, né? Então, não pode, pessoal. Aquela argolinha está ali para que a gente possa ir lá de tempos em tempos também e puxar e abrir aquela válvula. Quando você puxa, ela abre, o ar vai sair, uma quantidade de ar, não tem problema, tá? Quando você soltar, ela volta, ela fecha de novo, tá? Então, a gente tem que abrir ela pelo menos uma vez por semana, por quê? Ali dentro tem a umidade do ar, o condensado, e aí eu acabo tendo alguma impureza, oxidação mesmo. Isso, com a pressão pode empurrar essas impurezas para dentro da válvula e entupir a passagem de ar da válvula. E aí quando eu precisar que essa válvula entre em ação e funcione, ela não vai funcionar porque ela está entupida. Por isso que é importante a gente abrir de vez em quando, porque quando o ar sair e passar por ali, ele acaba limpando o canal da válvula de segurança, e aí ela fica limpa. Então quando eu precisar que ela trabalhe, ela vai trabalhar, tá, pessoal? Então válvula de segurança, o pressostato e o manômetro são os 3 pontos de um reservatório, de um compressor, que são importantíssimos. A gente está checando a condição de vida desses componentes, ok? Para garantir a nossa segurança e a segurança do equipamento também. Bom, pessoal, assim a gente termina, né? Mais essa videoaula, tá? Lembrando a vocês, pessoal, leiam, busquem mais informações em livros, né, ou sites mesmo da internet, tá? E qualquer dúvida vocês podem procurar o professor tutor lá no ambiente online, ok? Um abraço e até a próxima videoaula.